Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 12 de junho, a lição 11, ela tem como título Identificando a Besta, parte 2. E a lição de hoje é uma continuação da lição de ontem, para nós identificarmos a besta que emergiu do mar, finalizando realmente para que seja bem identificado, mostrando, as características distintivas desta besta, que ela está no livro de Apocalipse, ali no capítulo 13. Mais precisamente, a lição de hoje, ela vai do versículo 5 até o versículo 10. E o que nós vemos, durante toda a história do mundo, que a Igreja Católica Romana, depois assim de muitos séculos assim, usando o seu poder para levar cativo assim, pessoas que não aceitavam a doutrina dela, e aprisionou pessoas, mataram pessoas, mataram assim cristãos que eram fiéis realmente a Jesus, que foi no período de 538 até 1798, que foi um período de domínio de Roma, papal, e que muitos conhecem sobre o período da Inquisição, que foram aqueles anos lá de 1260 anos, profetizados por Daniel, que está lá no capítulo 7, e também nesse Apocalipse 13. E agora a Igreja Romana, após ela, nesse período, ela ter levado cativo muitas pessoas, mas ela sofreu com uma ferida mortal, no caso o Papa, que mostra lá no Apocalipse 13, versículo 3 a 5, que foi a prisão do Papa Pio VI, durante o Império de Napoleão Bonaparte da França, em 1798, e que em 1929, a cidade do Vaticano, ela recebeu uma doação de um terreno, de uma vasta área, que se formou uma nova nação, que seria o Vaticano, conhecido como o Estado do Vaticano, que era praticamente um país independente, durante esse governo do Benito Mussolini, E assim essa ferida, ela começou a cicatrizar, porque começaram a voltar todos os poderes para a Igreja Romana, e ela começou a ter assim bastante autoridade, onde vários governantes de todos os países buscam realmente ao pontífice, orientação, Aí nos mostra que realmente tem poder, mas que também tem arrogância e blasfêmia, como não só no período do início lá de 538 para cá, que começou assim com mais afetividade, com mais eficiência, com mais poder, a arrogância, como agora também nos últimos dias, nos últimos anos, que tem mostrado esta arrogância, onde o Papa diz que ele iria reescrever as Sagradas Escrituras, e que também a afirmação do decreto de mudança, do quarto mandamento, o sábado, para o descanso no domingo, E
à medida que os eventos finais vão acontecendo, vão se aproximando, vão se desenrolando, o Papa começou a ter assim, uma autoridade mundial, né, que nós vemos hoje, e onde ele é procurado por várias autoridades mundiais para achar soluções, né, para as suas dificuldades, né, nessa crise global. E continua com as suas mesmas arrogâncias, querendo se colocar no lugar de Deus como perdoador de pecados, né? Isso eu já há muitos anos continuo isso. E o principal é a mudança da guarda do dia de descanso. E o apóstolo João, em sua visão lá em Patmos, na Grécia, ele diz lá em Apocalipse 13:3. Olha que na visão ele vê. Então eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, segundo a besta. Está lá em Apocalipse 13:3. Lembrando que a Roma papal, ela teve um domínio no mundo desde 538 até 1798 depois de Cristo, que é chamado ali a Idade Média, ou um período de Inquisição que muitos conhecem. E quando aqui fala assim que uma de suas cabeças golpeada de morte, está ali em Apocalipse 13:3, foi quando houve a prisão do Papa Pio VI em 1798, por ordem do imperador Napoleão, que ele determinou que o seu general, chamado general Berthier, levasse o Papa cativo, né, para a prisão, onde ali terminou, né, a supremacia papal dos 1260 anos, que foi profetizada por Daniel 7. E o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, nos diz: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E esses 42 meses na profecia significa também 1260 anos, batendo com a profecia de Daniel 7, que ele menciona no seu livro. E assim o poder papal é identificado como esta primeira besta do Apocalipse. E vejam que esta besta que surgiu do mar, que fala ali em Apocalipse 13:6, e diz lá: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, Apocalipse 13:6. Lembrando, né, que Deus ele tem um tabernáculo celestial, né, onde hoje Jesus está no lugar santíssimo, né, fazendo já o juízo investigativo, e que ele também pediu no início para Moisés construir um tabernáculo onde o sacerdote, com ordens de Deus, que ele era escolhido por Deus, esse sacerdote, que eram sacrificados carneiros, né? E ali esse sacerdote ele perdoava os pecados do povo, né? Mas isso representava realmente que futuramente Jesus viria e que ele seria o sacrifício dos pecados por toda a humanidade, e somente ele poderá perdoar pecados, né? E com esse poder que fala lá em Apocalipse 13:6, que ele difamar o tabernáculo, que diz aqui no verso acima, tentando fazer-se uma cópia daquilo que era no passado, né? O próprio Papa que não fazia isso. Vocês lembram que no antigo Israel havia esse santuário, que lá tinha um sacerdote, né, que ele mediava
pelos pecados do povo, mas com autorização de Deus. Pois é, e nesse sistema papal implantado no mundo, o sacerdote se acha no direito ou acha que tem autoridade para perdoar pecados à luz da palavra de Deus, e isso é blasfêmia. Como é o caso de alguém querer perdoar pecados aqui no mundo hoje. O único que pode perdoar pecados é Deus, e mais ninguém. E ainda existem outros blasfêmias dessa Roma papal que a Bíblia registra, né? É alguém se colocar na posição de Deus. E quando o Papa assume a posição de vigário, representante de Deus aqui na Terra, ele está pretendendo ter a mesma autoridade do Criador do Universo. E isto, conforme as Sagradas Escrituras, conforme o Evangelho, é uma blasfêmia. Porém, ao olharmos o Apocalipse, nós veremos que esta besta que sobe do mar, ela no futuro se unirá a um segundo poder, ou seja, uma segunda besta, e essa besta é a que ela sobe da terra, que nós falaremos amanhã. Observa-se que as características humanas retratadas no tal chifre pequeno, que Daniel 7:8 fala, que surgiu no meio de outros 10 chifres, aquele grande animal que na visão de João são as 10 nações germânicas, né? Que nós já comentamos aqui, os ostrogodos, os visigodos, os éralos, e dali o chifre pequeno saiu no meio desses 10 povos, né? Que essa besta de Apocalipse 13, 5, 6 indica que essas entidades incorporam tanto uma dimensão política quanto religiosa, com autoridade, arrogância e blasfêmias, como nós vimos. E o que nós vemos hoje é que as autoridades mundiais sempre vão ao Vaticano buscar orientação para seus países, né? E soluções buscam realmente diretamente para o Papa. E em seus países até eles dão boas-vindas ao pontífice, né, quando ele faz visitas, e até embaixadores do Vaticano em suas nações, né, mostrando, né, que o Papa tem autoridade atualmente. E da mesma forma, a besta persegue os santos de Apocalipse 13:7, os quais os guardam os mandamentos de Deus, e Apocalipse 14:12. Tudo isto realmente mostra que é realmente a besta, né? A besta que surgiu do mar, Roma papal. Nota-se que a investida de tanto o chifre pequeno quanto da besta, quanto os santos, tem uma motivação, porque na adesão deles a lei de Deus, naquele ponto em que a lei implica essa diferença social, a prática do quarto mandamento atrapalha realmente essa besta e seus aliados, e eles querem mudar isso aí. É importante lembrar que tanto o Império Romano quanto o Papado sustentaram há muitos anos uma lei dominical contrária à lei de Deus. E isso também é uma blasfêmia clara. Um mundo em que nós vivemos sem estabilidade alguma, com precedentes sem igual, o cenário hoje está bem preparado para que o pontífice do Vaticano seja aclamado o maior líder moral do mundo e se unirá de todas as religiões, doutrinas falsas, evangélicos apostatados, e levarão a todos ao engano e à perdição. Na Praça de São Pedro, em Roma, no dia 6 de junho de 2012, onde se reuniram ali mais de 15 pessoas daquela praça, o atual Papa Bento VI declarou: "O domingo é o dia do Senhor, e dos homens e das mulheres, um dia em que todos devem ser livres para a família e livres para Deus." Outra blasfêmia, porque Deus
deu realmente os 10 mandamentos para serem cumpridos, independente da pessoa, se é homem ou se é mulher, e que devem ser cumpridos principalmente o quarto mandamento, que é o sábado, que é o memorial de criação, e é um dia de descanso que Deus deu para isso. E ao defender o domingo, eles acham que estão defendendo a liberdade humana. E assim, aqueles que fiéis a Deus, que observam o quarto mandamento, que guardam os estatutos de Deus, os sábados serão vistos como problemas para a sociedade atual. Como esses cristãos fiéis estivessem causando confusão e dificuldades para o governo. Então eles serão acusados de desobedecerem às leis do mundo e haverá uma punição e perseguição a essas pessoas que observam os estatutos e mandamentos de Deus. E por isso que realmente Roma papal é a besta. E assim, meus amigos e minhas amigas, e que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor com sinceridade e é batizado em nome de Jesus, você passa a ter sabedoria, entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a manusear melhor as escrituras e começa a entender realmente essa besta que surgiu do mar, que realmente é a Roma papal. Porque todos o período de perseguição, as determinações, ao proferir palavras realmente contra o Altíssimo, você vê que realmente é a besta. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus, na sua grande volta que está próximo, porque ele deu sinais em Mateus 24, quando aconteceria a sua segunda vinda. E nessa segunda vinda, ele levará você, a sua família, e todos que aceitarem a ele como Salvador e Senhor, a todos nós, ele, Jesus, levará para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.